A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 12 das lições bíblicas adultos, que tem como título Sendo a Igreja do Deus Vivo. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E hoje, na lição de número 12, nós estaremos comentando a lição Sendo a Igreja do Deus Vivo. Texto áureo encontra-se em Efésios capítulo 5, versículo de número 32. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Verdade prática. A noiva de Cristo não pode ser mudana, pois ela é a guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 ao 16, e em Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27 e o versículo de número 32. Então vamos iniciar a nossa lição de número 12, sendo a Igreja do Deus Vivo. Nesta lição, irmão, nós vamos perceber que os efeitos da secularização, quando a sociedade deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã, ela começa agora a desfalecer. Isso é bastante perceptível. Por isso nós falamos que esses efeitos ela é perceptível quando os valores cristãos, os valores preconizados pela palavra de Deus deixam de ser seguidos, deixam de ser o fundamento da sociedade. Essa sociedade passa agora a ter uma transformação degradante, uma transformação de decadência espiritual. Nesta lição nós vamos ver isso, abordar justamente a natureza da igreja, o seu relacionamento com Cristo, as armas que impedem essa secularização na igreja local, e tudo isso nós temos por objetivo, porque a proposta é chamar a atenção justamente para o papel da igreja do Deus vivo como coluna e firmeza da verdade. O tópico primeiro, o autor vai falar sobre a natureza da igreja do Deus vivo. Vai falar sobre a casa do Deus vivo. Neste ponto aqui, o autor vai mostrar essa orientação conforme está na leitura bíblica em classe, Paulo orientando a Timóteo como se deve andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ou seja, Paulo está mostrando para Timóteo o fundamento da igreja de Cristo, ou seja, é a igreja de Deus. Mas que Deus? Do Deus vivo. Isso aqui está fazendo um contraste. A gente tem que entender o conceito histórico aqui. Por quê? Timóteo era um delegado apostólico que foi colocado por Paulo na igreja em Éfeso. E em Éfeso, meu irmão, era uma cidade pagã, conforme está no livro de Atos. Nós vemos lá que quando Paulo chega em Éfeso, como era idolatria naquela cidade. E ali existia um templo que era considerado, considerada, na verdade, né, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o templo da deusa Diana, ou da deusa Artemis, no vocábulo latim, e Diana no vocábulo grego. Então ali a idolatria imperava, ou seja, eram deuses para aquelas pessoas idólatras, sim, mas era um Deus morto. Por isso Paulo, quando está escrevendo para Timóteo, fala: Timóteo, anda na casa de Deus, na casa que é a própria casa do Deus. E sabe que casa é essa? É a igreja do Deus vivo. A expressão aqui, casa de Deus, meu irmão, que ela é muito empregada também no Antigo Testamento, está se referindo, no Antigo Testamento tinha essa frequência de essa expressão era muito utilizada, estava se referindo à casa do Senhor. Está se referindo à casa do Senhor. E lembra que casa aqui é tradução correta. Quando Paulo fala andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Por quê? Porque os crentes, meu irmão, são a casa de Deus, ou seu santuário, porque Deus habita neles. Então a tradução correta, no sentido de habitação, essa é a tradução correta, esse é o entendimento correto. A casa do Deus
vivo, a casa de Deus. A casa de Deus está falando de habitação, não está falando de família, não está falando com esse sentido de casa, no sentido da família, não, está falando de habitação. É o lugar onde Deus habita, e o lugar onde Deus habita, que é o seu santuário, é o crente. Porque o crente, ele que é o templo do Espírito Santo, é o santuário do Espírito Santo, vamos falar dessa forma, porque no termo está falando isso, é justamente isso. O crente é o santuário do Espírito Santo. E isso inclui a igreja de Deus, porque o crente é que faz parte da igreja de Deus. Ele é um membro da igreja de Deus porque Deus habita nele. A habitação de Deus é o crente fiel. O apóstolo Paulo também, quando nós estamos percebendo os vocábulos que ele usa família da fé, conforme ele usou em Gálatas 6:10. Ele usa também o termo família de Deus, Efésios 2:19, ele usa o termo corpo de Cristo, 1 Coríntios 12:27, e templo de Deus, 1 Coríntios 3:16. É claro, meu irmão, que existe, além dessas designações, existem várias outras expressões no Novo Testamento em referência à igreja. Entretanto, nós vamos ficar nessa aqui, que é o que está comentado na lição, a casa do Deus vivo. Timóteo, anda na casa de Deus, que é a casa do Deus vivo. É justamente isso que está querendo nos mostrar aqui o apóstolo Paulo, fazendo esse contraste. Por isso a gente tem que entender o contexto histórico. Paulo aqui está escrevendo a Timóteo, líder da igreja em Éfeso. E como era a cidade de Éfeso? Cercada de deuses mortos. Isso que nós devemos entender. Então a igreja é a casa do Deus vivo. Ele mora lá. Ali podemos ver o poder e a glória de Deus. É a igreja do Deus vivo, pois é a presença, meu irmão, vivificadora de Deus que impulsiona o todo. Isso faz alusão ao teísmo. Porque o que o teísmo prega, que é o que nós cremos, professa que Deus é um ser pessoal, é um ser transcendente, mas ao mesmo tempo imanente que atua na história humana. Então, neste ponto aqui, a casa de Deus, nós devemos entender todos estes pontos. O subtópico 2 vai falar sobre a coluna e firmeza da verdade. Prosseguindo as suas palavras a Timóteo, Paulo fala: Timóteo, a igreja do Deus vivo, ela é a coluna e ela é a firmeza da verdade. Paulo aqui está usando palavras metafóricas. A igreja é fundamento, Paulo está dizendo, que sustenta a verdade. Então isso significa que ela foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. Então a igreja como coluna e firmeza da verdade, Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, a igreja ela é instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. Isso nós temos que ter a plena convicção, meu irmão. Porque a maior parte das ocorrências do termo verdade no Novo Testamento encontra-se justamente nas epístolas que Paulo escreve. E muitas vezes ela equivale ao evangelho, ou ela equivale à mensagem. Então, o que nós queremos dizer é que essa verdade, o evangelho de Cristo, essa verdade é o evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e as suas imutáveis, presta atenção, imutáveis doutrina, ela não muda, meu irmão. A confiança sagrada da igreja é verdadeira. Se a verdade for comprometida, a própria igreja estará em Cristo. Por isso, Paulo está escrevendo para Timóteo: Timóteo, a igreja do Deus vivo, ela é a coluna e ela é a firmeza da verdade. Paulo estava dizendo: Timóteo, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do evangelho de Cristo. E a verdade refere-se, meu irmão, à mensagem do evangelho, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Verdade esta que Paulo identifica como o mistério da piedade, que é o nosso próximo subponto. A verdade do evangelho, ela é personificada em Cristo. E quando Paulo fala a expressão mistério da piedade, que ela ocorre somente aqui,
Embora a palavra mistério ela apareça em outros escritos de Paulo, mas essa palavra, essa expressão mistério da piedade só aparece aqui. E os irmãos sabem que o termo mistério está sinalizando a verdade. Sinaliza que a verdade do evangelho ela foi revelada aos santos. O mistério foi revelado, é a verdade do evangelho. E o vocábulo piedade retrata a base do cristianismo. E o que é a base do cristianismo? É a fé cristã. E na sequência de suas palavras, Paulo faz uma síntese do mistério da piedade, o evangelho revelado, a base da fé cristã. 1 Timóteo 3,16, ele fala como? Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima, na glória. Então, meu irmão, em síntese, o mistério da piedade é o conjunto de doutrinas elementares do cristianismo, são as bases. Por isso Paulo fala que a igreja é a coluna e firmeza. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Qual é a verdade que Paulo está falando? Do evangelho, dos escritos de Cristo. E esse mistério da piedade é justamente isso que a igreja tem que defender, porque isso é o que forma a base da igreja. Isso é o que forma, meu irmão, a coluna, isso é o que forma a firmeza daquilo que ela ensina, daquilo que ela proclama. Então essas verdades, esse conjunto de doutrinas elementares do cristianismo é o mistério da piedade que Paulo está falando. Então, por este motivo, o autor da lição vai colocar 6 pontos que deve ser ratificado isso que nós estamos falando. Por isso, nós citamos o versículo de 1 Timóteo 3,16. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado ao gentio, crido no mundo e recebido acima na glória. Então, meu irmão, primeiro ponto é que Deus manifestou-se em carne. Isso é, Cristo fez-se carne. Isso é uma doutrina elementar do cristianismo. Aquele que disser que Jesus Cristo não veio em carne, não é de Deus. É o espírito do anticristo. E João fala sobre isso nas suas cartas, quando ele escreve. Porque ele tem esse objetivo de refutar aquelas pessoas que falaram que Cristo não veio em carne. São doutrinas elementares do cristianismo. Primeiro que nós falamos, Deus manifestou-se em carne, isto é, Cristo veio em carne. Segundo, foi justificado no Espírito, ou seja, Cristo veio em carne. Primeiro, segundo, Cristo morreu e ressuscitou. Paulo prossegue, foi visto dos anjos, isso é, Cristo foi adorado nos céus, na sua ascensão. Cristo veio em carne, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Pregados aos gentios, ou seja, indica que Cristo foi anunciado às nações. Crido no mundo, Cristo foi anunciado como Salvador. E por fim, Paulo fala, recebido acima na glória, que aponta que Cristo ascendeu em triunfo ao céu de glória e assentou-se à destra do Pai. A igreja, meu irmão, é a fiel portadora dessa verdade. Então, cabe à igreja cumprir o seu papel de proclamadora do Evangelho. O segundo ponto da lição vai falar sobre Cristo e o relacionamento com a igreja. Santificação e pureza. Neste ponto aqui, como o autor da lição vai colocar, que ele já pega agora o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 26, mostrando que Cristo, como o autor colocou, eu falei, né? Morreu pela igreja, mas morreu para quê? A palavra de Deus nos fala, Efésios 5, 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. O texto é bem enfático, mostrando que Cristo purifica-nos do pecado na regeneração. A palavra de Deus deixa isso claro. Texto utilizado bastante para confirmar isso que eu estou falando é Tito, capítulo 3, versículo 5. 1 Coríntios também, capítulo 6, versículo 11. E que nossa santificação, minha irmã, ela estava inclusa também lá na regeneração. Ela estava, não na regeneração, me desculpe,
e que a nossa santificação estava inclusa no propósito do Calvário. Então a lavagem da água, meu irmão, conforme Paulo está escrevendo aqui aos Efésios, ele está usando uma forma simbólica, uma forma figurada, para simbolizar a palavra de Deus, que opera limpeza espiritual, conforme o próprio Cristo falou em João, capítulo 15, versículo de número 3. Essa lavagem da água, existem algumas pessoas que falam que isso aqui é obra do batismo em águas, só que não é isso que acontece. Nós precisamos atentar que o ato do batismo em água, ele é um símbolo só apenas, ele é um símbolo da nossa união com Cristo e ao mesmo tempo é uma confissão pública desta união. O batismo não é salvação, porque a palavra de Deus deixa claro, nós somos salvos pela graça mediante a fé. O perdão do pecado, meu irmão, dos nossos pecados, ele está em conexão com o arrependimento. E o arrependimento, ele precede o batismo, ou seja, a pessoa se arrepende antes. E depois que é batizado, então, meu irmão, a regeneração que acontece, ela acontece antes mesmo de qualquer ato simbólico, como é feito no batismo em águas. Por isso, nessa palavra que Paulo está escrevendo aqui aos Efésios, ele fala que está mostrando que o enfoque está na santificação da igreja. E nesse sentido, Jesus orou. João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a santificação, meu irmão, é o ato de separar-se do pecado em toda a maneira de viver, bem como preparar-se para a volta do Senhor Jesus. É isso que fala. Por isso, Hebreus 12:14 fala: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, meu irmão, em termos gerais, a obra da santificação é a separação de tudo que é contrário à pureza do espírito. Esse processo de santificação da igreja ele é contínuo e prossegue até a glorificação final, no dia de Cristo. Então, a igreja tem que andar em santificação e pureza. O segundo subtópico deste ponto vai falar gloriosa e irrepreensível. O autor aqui prossegue falando, seguindo a sequência do texto da leitura bíblica em classe, agora ele vai usar como referência Efésios 5:27, que fala uma igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Neste ponto aqui, os irmãos sabem que os textos antecedente, ou seja, o texto imediato e também os textos imediato, vai falar justamente dessa comparação que existe entre o relacionamento que existe em um lar, ou seja, entre o homem e a mulher, como na figura de esposo e esposa, e o autor bíblico aqui inspirado pelo Espírito Santo, que é Paulo, vai fazer essa comparação, compara Cristo e a igreja justamente com esse relacionamento entre marido e esposa. Por isso a igreja ela é retratada como a noiva de Cristo, e a noiva de Cristo é a que se prepara para a festa nupcial. Está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e 9, está de forma bem clara quando vai acontecer essa união entre a noiva de Cristo e Cristo. E durante essa espera que nós estamos aguardando, por meio do Espírito Santo, Cristo santifica a igreja, justamente para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. É justamente isso que está acontecendo. Neste ponto aqui, vale frisar que a noiva, que é a igreja de Cristo, não se torna apresentável, porque é o noivo que está trabalhando para embelezá-la, a fim de apresentá-la a si mesmo. É isso que Paulo está escrevendo. Cristo está preparando uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas uma igreja santa e uma igreja irrepreensível. É o Espírito Santo, meu irmão, que está operando a santificação em nossa vida através da palavra de Deus. É através da palavra de Deus. Por isso, uma vez que a igreja é contaminada, uma vez que a igreja é maculada pelo mundo, ela precisa ser purificada.
E o agente que vai agir, que vai purificar a igreja é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Paulo justamente está usando essas figuras de mácula, de ruga, para mostrar mancha. E essa mancha é o quê? É uma desordem. É alguma maculação na espiritualidade da igreja, na moral, na ética. Então a igreja ela é purificada sim pela palavra de Deus. E quando ela é purificada, essas manchas, essas rugas, elas desaparecem. Porque a igreja precisa ser santa e imaculada. Porque só assim ela vai ter acesso às bodas do Cordeiro. Como está retratado em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 a 9. E acerca disso, Cristo advertiu: não ser possível entrar nas bodas sem a devida veste nupcial. Mateus capítulo 20, dos versículos 11 ao versículo de número 13. O autor prossegue falando, no ponto 3, subtópico 1, vai falar sobre as armas da igreja, do Deus vivo, o zelo pela verdade. Já foi falado ao longo deste trimestre de forma bem enfática. A verdade bíblica, ela é imutável. A verdade bíblica, ela é absoluta. O Evangelho de Cristo é a única verdade. É isso que está escrito, porque o próprio Cristo falou, João 14, 6. A inspiração da Sagrada Escritura nos mostra, de fato, que ela é infalível, porque ela é a palavra de Deus. E Deus é infalível. Por essa razão, meu irmão, a Bíblia ela não falha. A Bíblia não erra, porque ela é a verdade em tudo quanto ela afirma. A inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado. Todos os livros das Sagradas Escrituras têm todos o mesmo grau de inspiração e autoridade, os 66 livros das Sagradas Escrituras. Os 39 que compõem o Antigo Testamento e os 27 que compõem o Novo Testamento são todos com o mesmo grau de inspiração, porque todos foram inspirados por Deus através do seu Espírito Santo. E justamente dentro desse aspecto, deste ponto, que vai falar sobre o zelo pela verdade, a igreja é a fiel depositária dessa verdade revelada nas Escrituras. Os crentes em Cristo, eles são despenseiros da mensagem da redenção. Os crentes são os que têm a sua mão, que têm na sua mente, que têm no seu coração a verdade das Sagradas Escrituras. Então, o crente ele deve agir como um bom despenseiro, é o que a palavra de Deus nos fala. Nós somos bons despenseiros de Cristo. E como bons despenseiros de Cristo, nós devemos, meu irmão, cumprir o dever com lealdade, com zelo, preservando pela verdade das Sagradas Escrituras. Por isso a igreja ela deve zelar pela verdade das Escrituras, deve viver, deve propagar a mensagem bíblica com toda a fidelidade. Para o crente salvo, a verdade ela é única e absoluta. Cristo Jesus, conforme está preconizado na palavra de Deus. E para encerrarmos a nossa lição, nós vamos falar sobre o último subtópico, vai falar sobre o ensino da verdade. Deus constituiu líderes, isso é um fato. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Mas teve um objetivo. O objetivo da constituição de líderes à frente do povo de Deus é para o aperfeiçoamento e para a edificação da igreja. O objetivo da liderança ministerial dentro de toda e qualquer igreja é este, porque é a Bíblia que diz para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Por isso, dentro das Sagradas Escrituras, está de forma clara quando Paulo está escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2, Paulo está mostrando que o líder cristão ele deve estar apto para ensinar a verdade bíblica. E a verdade bíblica, meu irmão, está se referindo justamente a isso, esse está apto para ensinar. É a capacidade de compreender as Escrituras,
defender a ortodoxia bíblica e refutar as heresias. Por isso, Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, meu irmão. Nenhum sermão, nenhuma mensagem, nenhuma pregação é realmente pregação, sermão ou mensagem, a menos que deixe explícita a verdade bíblica. Então, a mensagem bíblica, quando Paulo fala pregues a palavra, é a palavra bíblica, é a palavra verdadeira. Deve-se pregar somente a verdade, porque a verdade ela é a única capaz de libertar o pecador. Por isso Jesus falou em João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade tem que ser anunciada, porque é a verdade que liberta, é a verdade que livra o homem de todo o mal, de toda obra do maligno, de todos os grilhões que o prendem. Então é o ensino da verdade. O ensino da verdade ele deve estar pautado dentro da defesa da verdade. Porque, meu irmão, eu tenho que ensinar a verdade, tenho que ter zelo pela verdade, tenho que ensinar a verdade e também tenho que defender a verdade. E a defesa da fé ela decorre justamente do zelo e do ensino da verdade. Mas também eu tenho que tomar posição para me opor às heresias. Os ensinos heréticos e falsos são propagados por pessoas que têm consciência e entendimento corrompido pelo erro. E esses falsos mestres precisam ser desmascarados. Paulo escreve a Tito na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 11 e 15. É isso que nós estudamos ao longo deste trimestre. São pessoas intelectuais, são pessoas que têm consciência, que têm conhecimento. O inimigo não usa qualquer um para fazer a sua obra maligna, não, mas ele usa acadêmicos de influência, doutores, mestres, pessoas influentes. É o que nós mais vemos na sociedade que estamos contemplando ao nosso redor, não só no Brasil, mas no mundo todo. São pessoas que têm influência diante da sociedade, pessoas formadoras de opiniões. E Paulo, quando está escrevendo para Tito, fala que nós devemos ser oposição a esses tipos de ensinamentos heréticos. E Paulo fala também, isso é claro para todos nós, que o meio mais eficaz para refutar a mentira é confrontar o engano com a verdade. Quando a verdade é anunciada, o engano cai por terra. A igreja tem a incumbência de pregar a verdade, por isso esse tópico vai falar de forma bem clara, que as armas da igreja devem ser a verdade, e essa verdade tem que ser falada com zelo, tem que ter zelo pela verdade, tem que ensinar a verdade, tem que defender a verdade, meu irmão. A Bíblia diz que não tem a Deus que ensina falsa doutrina, não concorda com a sã doutrina e nela não permanece. Então esses não têm a Deus. Quem ensina falsas doutrinas não tem a Deus. Quem não concorda com a sã doutrina não tem a Deus. Quem não permanece na sã doutrina não tem a Deus. E quem tolera ou justifica tal atitude faz-se cúmplice das obras mais. Por isso a igreja não pode temer o patrulhamento ideológico e nem o politicamente correto. Nós devemos que entender que a igreja é o baluarte da verdade e somos compelidos a batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Judas, versículo 3. Assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a lição de número 12 das nossas lições bíblicas adultos, que tem como título Sendo a Igreja do Deus Vivo. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.